Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa cultural de precisão absoluta. Com certeza. Aquela coisa de ver para crer, né? Exatamente. É tipo na engenharia estrutural. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, vai para o hospital e faz uma radiografia. Uhum. O médico coloca aquele exame na tela, iluminada, aponta para aquela linha branca irregular ali no meio do osso e simplesmente diz: olha, aí está o problema. É uma relação muito, assim, reconfortante com a medicina. A gente gosta que as coisas sejam visíveis, materiais, sabe? Que possam ser medidas com uma régua e facilmente categorizadas em caixas de sim ou não. Sim, quebrado ou não quebrado. É limpo. Não tem espaço para debate filosófico sobre a radiografia. Mas, então a gente entra no vasto e complexo mundo do neurodesenvolvimento. E da neurodivergência também. Pois é. E de repente parece que aquela máquina de raio-x pifou. Estamos olhando para uma paisagem diagnóstica que é, bem honestamente, muito turva. A gente não tem uma linha branca brilhante mostrando onde a diferença acontece. É a definição absoluta de águas turvas diagnósticas. E o problema não é que o raio-x esteja quebrado, mas sim que a gente passou décadas, literalmente décadas, tentando usar uma máquina de raio-x para fotografar o vento. Nossa, fotografar o vento. Exato. Estávamos usando as ferramentas erradas para o tipo errado de observação. E é exatamente por essas águas que vamos navegar hoje no nosso mergulho profundo. Sejam muito bem-vindos e olha, a análise de hoje é muito especial, porque ela foi instigada por uma provocação brilhante do Dr. Fábio Martins Fonseca. Um excelente profissional, Dr. Fábio. Ele é psiquiatra e psicoterapeuta lá de Campinas. Isso, ele tem liderado discussões importantíssimas sobre esse tema aqui no Brasil e, guiados pelas reflexões dele, nós vamos dissecar hoje um material fascinante que é o aclamado livro 2 da série Is This Autismo? Um livro fundamental, inclusive. Demais! Especificamente o A Companion Guide for Diagnosing, escrito pela Donna Henderson, a Sarah Wayland e a Jamel White. É um material que eu diria ser indispensável na prática clínica atual. Porque, sabe, ele não perde tempo apenas debatendo o que é o autismo de forma puramente teórica ou lá da academia. Aham. O foco das autoras é visceralmente prático. É sobre as trincheiras da clínica, né? É sobre como o autismo é, ou melhor, como ele deveria ser identificado nos dias de hoje, especialmente naquelas pessoas que fogem dos estereótipos. E a nossa missão central, com esse mergulho profundo para quem nos acompanha hoje, é desvendar o que as autoras chamam de lacuna diagnóstica. The gap, como elas dizem em inglês. Isso, the gap. A gente quer entender os motivos mecânicos e sistêmicos que fazem tantos adultos autistas passarem a vida inteira, tipo 20, 40, 60 anos, sem nenhum reconhecimento formal. Uma vida inteira no escuro. Exato. E entender como o próprio processo diagnóstico precisa passar por uma revolução urgente, sabe? Parando de focar só no que as pessoas fazem por fora e começando a investigar o que elas sentem por dentro. E olha, para entender o tamanho dessa revolução e o porquê de precisarmos mudar a forma como a gente diagnostica, nós precisamos dar um passo atrás. Temos que olhar para a raiz do problema. Certo. Historicamente, o campo da saúde mental e a medicina como um todo operaram sobre o que a gente chama de modelo médico tradicional. Que é aquele modelo clássico que olha para absolutamente qualquer desvio da norma como um problema mecânico que precisa ser consertado, né? Precisamente. O modelo médico tradicional olha para o autismo não como uma forma de ser, mas como uma patologia. Uma doença, às vezes, descrita como uma tragédia familiar ou uma falha inerente ao indivíduo, que, no fim das contas, precisaria de uma intervenção corretiva, uma cura. E a linguagem desse modelo é pesada, né? Muito pesada. Toda baseada em déficits. Fala-se muito em falta de habilidades sociais, comportamentos restritos, incapacidade de fazer contato visual. Mas o livro bate de frente com isso e traz para o centro do palco o paradigma da neurodiversidade. E como é que esse paradigma inverte a lógica do modelo médico? Como ele muda o jogo? Bom, o paradigma da neurodiversidade entende o autismo não como um erro de fabricação ou uma mutação a ser erradicada,
mas como uma variação absolutamente natural e esperada da biodiversidade humana. Aham. A premissa básica é que não existe um cérebro normal, não existe um cérebro padrão ouro. Assim como não existe uma flor normal na floresta, sabe? Eu adoro essa analogia da natureza. É perfeita, né? Uma orquídea não tem um déficit por não ser uma margarida. Ela apenas precisa de um tipo diferente de solo e de umidade para florescer. E o livro usa uma analogia histórica que eu acho fantástica para ilustrar isso. A história das pessoas canhotas. Uau! Como assim das pessoas canhotas? Então, pense em como a sociedade tratava o fato de ser canhoto há algumas décadas. Escrever com mão esquerda era totalmente patologizado. A própria palavra sinistro vem do latim para o lado esquerdo. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar na origem da palavra. Pois é, era visto como um defeito de caráter, às vezes até algo meio demoníaco, sabe? Nas escolas, as crianças canhotas passavam por intervenções forçadas terríveis. Espera aquelas histórias de professores amarrando a mão esquerda da criança nas costas da cadeira para forçá-la a usar a mão direita. Isso acontecia mesmo. Acontecia muito. E isso é, na prática, uma violência física e psicológica absurda para forçar uma pessoa a agir contra a sua própria neurologia natural. Tudo isso apenas para que elas se adequassem a um mundo que foi projetado para a maioria destra. Caramba! Hoje em dia, a comunidade médica e a sociedade olham para isso e acham uma barbárie, porque a gente entende que ser canhoto é apenas uma variação biológica neutra. O texto compara essa violência histórica com a forma como a gente trata as pessoas autistas sob o modelo médico, forçando-as a esconder quem são para não incomodar a maioria neurotípica. Isso me faz pensar instantaneamente na questão do capacitismo, sabe? O ableism. É essa ideia de que o peso da adaptação, 100% do desconforto, tem que ser carregado pelas costas de quem faz parte da minoria. Esse é o cerne do capacitismo. Se há um descompasso entre a pessoa autista e um ambiente, digamos, um escritório de plano aberto que é extremamente barulhento, caótico, cheio de regras sociais implícitas, a sociedade culpa a pessoa autista por estar sobrecarregada. Sendo que o problema é o ambiente, né? Exato. O paradigma da neurodiversidade ensina a gente que a deficiência surge frequentemente desse atrito, desse descompasso entre a pessoa e um ambiente inflexível, e não de um defeito interno que a pessoa tenha. E é aí que a gente começa a enxergar as rachaduras no sistema. Porque essa mentalidade do modelo médico, de só olhar para os déficits óbvios e incômodos para os outros, cria um abismo literal na medicina, a tal da lacuna diagnóstica que a gente comentou. Uma lacuna colossal, eu diria. O diagnóstico de autismo foi construído historicamente em torno de estereótipos muito rígidos. Eles foram validados por pesquisas feitas quase que exclusivamente com meninos brancos, em idade escolar, e depois isso foi perpetuado pela mídia. Quando alguém fala autismo, a imagem pública ainda é o personagem do Dustin Hoffman lá no filme He-Man ou Sheldon da série Big Bang Theory. Exato. Homens com apresentações comportamentais muito peculiares e inconfundíveis. Interesses restritos voltados para coisas como trens ou física quântica, e uma aparente inabilidade total de disfarçar esses traços no dia a dia. Mas e se a pessoa não se encaixa nessa moldura estreita de Hollywood? Aí o sistema de saúde simplesmente fica cego para ela. E isso nos leva a um dos fenômenos mais vitais e devastadores que o livro detalha: a camuflagem, frequentemente chamada de masking. Nossa, o masking? Como isso se manifesta na prática? Porque, como alguém esconde a sua própria neurologia? É um esforço monumental e, muitas vezes, é um esforço subconsciente, especialmente prevalente entre mulheres e indivíduos não binários. Na prática, significa que a pessoa estuda ativamente o comportamento humano ao seu redor para imitar o que é considerado normal. Como se fosse uma pesquisa de campo diária. Exatamente isso. Ela força o contato visual até os olhos arderem e a cabeça doer apenas porque disseram para ela que desviar o olhar é desrespeitoso. Ela suprime movimentos repetitivos que a acalmariam, tipo balançar as mãos ou o tronco, e, em vez disso, ela tensiona todos os músculos do corpo para ficar perfeitamente parada em uma reunião. Meu Deus, isso deve ser exaustivo. É desgastante demais.
A pessoa ensaia mentalmente os roteiros de pequenas conversas antes de ir comprar pão na padaria, sabe? É uma performance contínua, 24 horas por dia. E como essas pessoas são incrivelmente boas em manter essa performance, muitas vezes porque a sobrevivência social delas dependeu disso, o sistema de saúde acaba se virando contra elas, né? O texto aponta que quando essas pessoas finalmente chegam ao limite e procuram ajuda médica porque estão em um sofrimento agudo, elas são vítimas de uma falha grave naquilo que a medicina chama de lei da parcimônia. Exato. Você pode destrinchar o que é essa lei para os nossos ouvintes e por que ela falha tão miseravelmente aqui? Claro. A lei da parcimônia na medicina, que também é conhecida como a navalha de Occam, é um princípio que diz o seguinte: se um paciente chega ao consultório apresentando múltiplos sintomas, o médico deve sempre procurar uma única condição subjacente que explique todos eles. Certo, em vez de dar 5 diagnósticos independentes. Isso. Se a pessoa tem febre, tosse e dor no peito, você procura uma infecção pulmonar. Você não diagnostica febre crônica mais transtorno de tosse mais síndrome de dor no peito. Faz todo o sentido do mundo, é buscar a raiz comum do problema. Mas, ironicamente, quando se trata de adultos autistas que camuflam, os profissionais de saúde esquecem completamente dessa lei. A pessoa chega e relata ansiedade social crônica, exaustão inexplicável, mudanças bruscas de humor, problemas gastrointestinais, sensibilidade extrema ao som. Tudo isso de uma vez. Tudo de uma vez. Em vez de receberem um diagnóstico único e unificador de autismo, que engloba perfeitamente tudo isso, Elas recebem uma verdadeira sopa de letrinhas diagnóstica. é bem isso, uma sopa de letrinhas. O psiquiatra dá um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, depois um de depressão maior. Aí o psicólogo sugere transtorno de personalidade borderline ou transtorno bipolar devido às crises emocionais frequentes. Outro médico diagnostica TDAH. E ninguém conecta os pontos. Ninguém. O sistema fatia a pessoa em múltiplos transtornos paralelos e acaba entupindo essas pessoas de medicações que muitas vezes não resolvem o cerne do problema, porque o sistema é incapaz de ver o quadro inteiro através daquela camuflagem. O que me leva a uma dúvida que imagino que muitos que estão nos escutando possam ter neste exato momento. Pode falar. Se essas pessoas desenvolveram mecanismos tão elaborados para camuflar, se elas conseguem se misturar na sociedade, sustentar empregos, casar, ter filhos, por que o diagnóstico formal de autismo ainda é tão crucial? Tipo, por que não apenas aceitar os diagnósticos de ansiedade e seguir a vida? O que um pedaço de papel com o nome autismo muda de fato? Olha, muda a fundação da identidade da pessoa. E o livro é contundente nisso. Em primeiro lugar, o custo biológico e psicológico dessa camuflagem é simplesmente insustentável a longo prazo. Manter uma máscara pesada o tempo todo leva a um colapso profundo do sistema nervoso, que é conhecido como burnout autista. Que é um esgotamento extremo, né? Extremo. A pessoa perde habilidades que tinha antes, entra em uma fadiga crônica profunda, mas sabe, muito além da prevenção do burnout, o diagnóstico transforma a narrativa interna da pessoa. Aquilo que elas dizem para si mesmas no escuro antes de dormir. Precisamente. Sem o contexto do autismo, a pessoa passa 3, 4 décadas internalizando rótulos profundamente pejorativos. Ela genuinamente acredita que é, entre aspas, difícil de conviver. Ou que é quebrada por dentro. Que é preguiçosa, exagerada, fresca por não aguentar a luz do shopping, ou fria por não reagir socialmente da forma que esperam. Nossa, isso acaba com a autoestima de qualquer um. Destrói. O diagnóstico é aquele momento em que a culpa esmagadora é substituída por autocompaixão. Ele traz um senso de pertencimento, de comunidade. Tem uma citação de uma pessoa num livro que resume isso de uma forma brilhante. Qual é? Ela diz que finalmente parou de sentir que era uma aprendiz frustrada em ser outra pessoa e percebeu que já era mestre em ser ela mesma. Aprendiz em ser outra pessoa. Caramba, isso é muito forte. Reflete uma vida inteira de inadequação, de tentar caber numa caixa que não é sua. Exatamente. Bem, se a gente sabe que o diagnóstico tem esse poder de salvar vidas e resgatar a dignidade, nós precisamos que ele seja acessível. E isso nos lança de cabeça no maior gargalo do sistema de saúde hoje, que o livro ataca assim:
sem piedade. O mito de especialista. Esse é um ponto crucial. Porque existe uma crença gigantesca de que, para receber um diagnóstico, você precisa ir numa clínica de autismo de elite ou achar um neuropsicólogo super especializado que cobra uma fortuna e tem uma lista de espera de 2 anos. E as autoras deixam isso cristalino no livro. Isso é uma falácia e uma barreira de acesso imperdoável. Uma barreira artificial, né? Totalmente. O livro enfatiza que qualquer profissional de saúde mental devidamente qualificado e licenciado na sua jurisdição, e aqui estamos falando de terapeutas, psicólogos clínicos, psiquiatras, está técnica e legalmente apto a diagnosticar o autismo. Qualquer um. Sim. Você não precisa submeter um adulto a uma bateria de testes neuropsicológicos de milhares de reais para identificar se ele é autista, especialmente quando essa pessoa não tem nenhuma deficiência intelectual associada. Espera um pouco. Deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque eu sei que isso pode soar muito polêmico para alguns ouvintes. Manda. Isso não é meio perigoso? Tipo, se um terapeuta qualquer, que talvez trabalhe mais com conflitos familiares ou processo de luto, tentar diagnosticar uma condição neurobiológica complexa sem anos de treinamento específico em autismo, a chance de erro não seria enorme? Não estamos correndo risco de banalizar o diagnóstico se dissermos que qualquer um pode dar? É um ótimo questionamento, e é super importante não confundirmos as coisas. As autoras não dizem que um profissional sem conhecimento deve diagnosticar. A grande sacada é que o conhecimento necessário pode e deve ser adquirido por qualquer profissional de saúde mental através de estudo contínuo. Entendi. Lendo livros como este, fazendo cursos de atualização, participando de grupos de estudo. A questão é que eles não precisam de uma certificação mística de neuroespecialista validada por uma ordem superior, sabe? É o papel de todo psicólogo clínico hoje entender de neurodiversidade humana. Ah, agora faz sentido. É a diferença entre ter a capacitação e ter a exclusividade de um nicho. Seria como acreditar que apenas um cardiologista de elite, sabe, aquele que atende os atletas olímpicos ou as celebridades em hospitais caríssimos, pode dizer se alguém tem pressão alta. Perfeita analogia. Porque isso seria um absurdo logístico que afastaria as pessoas do cuidado básico. A pessoa ficaria anos sofrendo na fila de espera de um hiperespecialista, correndo riscos de infartar, enquanto o clínico geral do postinho ou o psicólogo com quem ela já fala toda semana na terapia é perfeitamente capaz de ajudá-la se estiver atualizado. A analogia da pressão alta é o cenário exato que a gente vive com o autismo hoje. E o grande obstáculo é que a resistência vem muitas vezes dos próprios profissionais que estão na linha de frente. Por que isso acontece? Eles não se sentem seguros. O livro traz uma pesquisa muito reveladora conduzida pela Silke Lipinski e a equipe dela. Eles pesquisaram quase 500 psicoterapeutas para entender a percepção deles sobre o diagnóstico de autismo. E o que descobriram? Os dados são assustadores. Os terapeutas se sentem incrivelmente mal treinados e intimidados pelo tema. Intimidados. Mas o que falta na formação deles para causar isso? Falta base na própria universidade. Eles relatam que tiveram muito menos educação formal sobre o autismo em adultos do que sobre condições muito menos prevalentes, tipo esquizofrenia ou transtornos alimentares muito específicos. Que loucura! E a consequência direta dessa insegurança: eles recusam pacientes autistas ou, pior, simplesmente se recusam a avaliar a possibilidade quando um paciente adulto traz a suspeita para a sessão. Eles dizem, eu não sou especialista, vou te encaminhar para alguém. E lavam as mãos. E é assim que o gargalo gigantesco se forma. Exato. O livro implora para que esses profissionais da linha de frente encarem o desafio, mostrando que a avaliação deve ser um processo cuidadoso, baseado na coleta de dados, das entrevistas clínicas, do histórico de vida do paciente e não na dependência de testes mágicos ou ferramentas inacessíveis. Mas é aí que a gente entra no coração do problema mecânico da coisa. Como assim? Porque quando esses psicólogos e psiquiatras da linha de frente finalmente reúnem coragem e tentam diagnosticar, eles frequentemente recuam porque acham que a ciência os obriga a usar testes padronizados hipercomplexos. Assim, o peso das ferramentas tradicionais. E o livro, olha, desce a lenha sem cerimônias em um ponto específico. A nossa fé cega naquilo que muitos chamam erroneamente de padrão ouro do diagnóstico. Estamos falando do famoso ADOS-2.
Exatamente, o ADOS-2. É crucial termos nuances aqui, tá? As autoras não afirmam que o teste seja inútil para todas as populações. Tem a sua utilidade clínica para certas faixas etárias e perfis. Mas qual é a crítica central delas, então? A crítica feroz delas é contra a dependência exclusiva dessa ferramenta e contra a absurda exigência de planos de saúde e escolas de que o ADOS-2 seja a única prova cabal do autismo, como se fosse um teste de DNA incontestável. Para quem não é da área clínica e está ouvindo a gente agora, explica rapidamente como funciona o ADOS-2 na prática, lá dentro da sala do consultório. Claro. O ADOS-2 é essencialmente uma ferramenta de observação estruturada. Ele dura ali cerca de 45 a 60 minutos. O examinador interage com a pessoa através de atividades bem específicas. Que tipo de atividades? Pode envolver, por exemplo, pedir para a pessoa contar uma história baseada em um livro ilustrado com sapos, ou descrever como escovar os dentes, ou até construir algo com umas peças. E enquanto isso acontece, o profissional fica com uma prancheta avaliando coisas pontuais. A pessoa fez contato visual enquanto sorriu, ela gesticulou adequadamente, ela mostrou interesse compartilhado na atividade. Certo. Mas você mencionou mais cedo que o critério de autismo foi validado em uma época com grupos predominantemente masculinos e infantis. Qual é a falha fatal de colocar um adulto que camufla décadas para fazer o ADOS-2? Aí é que está a grande ironia. O que é fascinante de se observar, embora seja trágico para o paciente, é que o teste mede estritamente o comportamento externo em um ambiente hipercontrolado. Aham. Veja bem, você pega uma mulher autista adulta, altamente inteligente, que passou os últimos 30 anos analisando o comportamento humano como se fosse uma antropóloga para poder sobreviver na escola e no trabalho. Alguém especialista em ler os outros. Isso. E aí você a coloca em uma sala silenciosa, sem grandes estímulos sensoriais estressantes, durante apenas 45 minutos, com o examinador treinado para ser previsível e amigável. Mas é óbvio que ela vai gabaritar o teste. 45 minutos de interação roteirizada é moleza para quem atua o dia inteiro no ambiente de trabalho. Totalmente. Ela tem a plena capacidade de sustentar o contato visual, reprimir a vontade de se balançar e participar da interação recíproca durante esse espaço tão curto de tempo. Exatamente. O que o teste na prancheta não consegue medir é a colossal exaustão, a ansiedade disparando lá no teto e a energia mental que essa performance está sugando do lado de dentro da pessoa. O ADOS-2 não mede esforço, ele mede apenas o resultado observável. Isso é muito absurdo. Fazendo outra analogia, é como ter um termômetro revolucionário que garante que a pessoa não tem febre só porque ela está se esforçando até suar frio para não tremer na frente do médico. É uma ótima comparação. E trazendo os dados concretos que o texto apresenta. Eu fiquei chocada com isso. Eles citam uma análise profunda do banco de dados do MIT. Esse estudo é muito revelador. Muito. Os pesquisadores pegaram adultos que já tinham um diagnóstico formal de autismo na comunidade, sem dúvidas clínicas sobre isso, e quando eles aplicaram o critério de corte do ADOS-2 para ver quem poderia ser incluído em uma pesquisa específica do MIT, adivinha? 50% das mulheres autistas e 19% dos homens autistas simplesmente falharam no teste. Ou seja, eles foram lidos pela ferramenta como não autistas. E isso é um dado matador. Se uma ferramenta que é tida como padrão ouro pela indústria exclui e invalida sistematicamente metade das mulheres autistas diagnosticadas, ela não pode ditar as regras do diagnóstico de forma inquestionável. De jeito nenhum. As autoras são muito claras nisso. Testes não são o diagnóstico. O julgamento clínico é o diagnóstico. É a soberania da clínica, né? Exato. Nenhuma pontuação isolada de um teste de 45 minutos deve descartar o autismo se o histórico de vida e o relato interno do paciente gritam que ele é neurodivergente. Então, olha, se a observação fria do comportamento externo falha, se o termômetro tradicional não funciona para quem aprendeu a esconder os tremores da febre, qual é a alternativa real? Para onde os profissionais devem direcionar os olhos e os ouvidos dentro da sala de avaliação? E aqui é que chegamos à solução luminosa que é apresentada no livro.
A chave para um processo diagnóstico moderno, preciso e genuinamente humano é deslocar o foco. Mudar a lente. Mudar a lente. Parar de avaliar o impacto externo do indivíduo sobre os outros, sabe o quão esquisito ele parece para o examinador, e passar a avaliar a experiência interna desse indivíduo. O que a pessoa sente e não o que ela aparenta ser. Muito se a pessoa consegue forçar o contato visual. A pergunta real é como o contato visual a faz sentir internamente. Ele causa dor física? Ele desvia a atenção das palavras que estão sendo ditas porque exige muito esforço cognitivo? É ir na raiz do sintoma. Sim. Não é apenas punir ou tentar extinguir um chamado comportamento disruptivo, mas entender intimamente a sobrecarga sensorial aguda que desencadeou aquela ação. E para operacionalizar isso na prática, o livro foca em ferramentas afirmativas da neurodiversidade. O grande destaque prático deles é o modelo de entrevista MIG-DAS2. Pelo que as autoras descrevem, a proposta do MIG-DAS2 parece vir de outro planeta, em comparação com as ferramentas tradicionais. Totalmente de outro planeta. Ele já abandona de cara aquela linguagem capacitista. Não foca em falhas, déficits ou notas de corte super rígidas de passar ou reprovar. Mas eu quero entender a mecânica disso. Como essa abordagem muda o clima dentro da sala de terapia, como é fazer uma avaliação com o MIG-DAS2 na prática. A mudança de atmosfera é drástica. O MIG-DAS2 é, na sua essência, uma entrevista altamente qualitativa e sensorial. Na prática, o avaliador abandona aquela postura engessada do modelo médico. Aquela postura do juiz imparcial com a prancheta de checklist? Exatamente, o juiz avaliador cai fora. Em vez de pedir para a pessoa contar uma historinha infantil para ver se ela sorri nos momentos certos, o avaliador introduz elementos na conversa e no ambiente para mapear o conforto interno da pessoa. Como ele faz isso? Por exemplo, o profissional pode trazer objetos com texturas diferentes para a sala, ou itens de estímulo visual. E, em vez de julgar se a pessoa brinca com eles de forma correta ou adequada à idade, ele observa como o corpo dela relaxa ao interagir com aquela textura. Ah! É uma mudança de postura de julgamento para exploração. Uma exploração conjunta, é colaborativo. O avaliador pode perguntar ativamente para o paciente, olha, como as luzes fluorescentes deste teto afetam a sua energia agora? Em vez de simplesmente anotar secretamente no papel que o paciente parecia distraído. Nossa, muda tudo. Muda demais. O profissional passa a atuar como um tradutor, interessado em compreender as regras de uma cultura diferente. O foco principal durante a entrevista passa a ser o mapeamento de padrões de força, os interesses profundos e imersivos daquela pessoa e as suas diferenças de processamento neurológico, construindo um perfil autêntico. Isso devolve a dignidade ao processo de uma forma comovente. A pessoa sai do consultório sentindo que alguém finalmente se interessou em aprender o idioma nativo que ela fala, em vez de se sentir humilhada por ter reprovado num teste de proficiência em normalidade. Você resumiu perfeitamente. E do ponto de vista clínico, isso não é só bonito. Isso valida a pessoa e fornece ao profissional de saúde mental um conjunto de dados muito mais rico, muito mais robusto e nuançado. Dados que realmente refletem as batalhas exaustivas e as forças incríveis daquela pessoa no dia a dia real dela. Sem dúvida. É apenas através dessa escuta profunda da experiência interna que a gente vai começar a preencher essa lacuna diagnóstica monstruosa que a gente criou. Bem, chegamos àquele momento de amarrar os fios de tudo que a gente viu hoje, recapitulando para nossos ouvintes. O autismo não é uma tragédia a ser curada, mas uma variação neurológica fascinante que precisa de acomodação e compreensão. Essa é a base de tudo. Nós vimos também que a lacuna diagnóstica, esse abismo sistêmico que engole silenciosamente tantas pessoas, especialmente mulheres e aqueles exaustos pela camuflagem, só será resolvida com uma mudança de atitude clínica, né?
Com certeza. Nós precisamos que mais psicólogos e psiquiatras assumam o protagonismo do diagnóstico. Precisamos urgentemente perder o medo de abandonar testes de observação externa que falham com adultos camuflados e começar a focar na rica e complexa experiência interna de quem está sentado ali na nossa frente. É uma mensagem que precisa desesperadamente transbordar das páginas deste livro e irrigar a prática clínica diária nos consultórios de todo o país. A teoria sozinha não basta. A gente precisa de profissionais aplicando isso amanhã cedo. E é exatamente pensando nessa transição da teoria para a prática que a gente traz um recado muito bacana. Lembra que comentamos no início que essa nossa análise foi instigada pelo psiquiatra Dr. Fábio Martins Fonseca? Sim, o Dr. Fábio de Campinas. Pois bem, o Dr. Fábio não quer apenas que a gente fique filosofando sobre a neurodiversidade. Ele quer ação. Então, para os profissionais de saúde mental que estão acompanhando a gente agora, especialmente na região de Campinas, o Dr. Fábio está liderando e organizando grupos de estudo focados exatamente nesse processo diagnóstico moderno e humanizado. O que, olha, é uma iniciativa brilhante, é o ambiente perfeito e seguro para que terapeutas, psicólogos e médicos que se sentem daquele jeito descrito na pesquisa lá da Silke Lipinski, Inseguros e intimidados, né? isso, para que eles possam atualizar suas clínicas, dominar ferramentas incríveis como o MIG-DAS2 e abraçar o paradigma da neurodiversidade sem aquele receio terrível de errar com o paciente. Então fica aqui o convite natural para que os profissionais de Campinas e região busquem se integrar a esses grupos do Dr. Fábio. O impacto de um único profissional atualizado na vida de dezenas de pacientes que estão por aí exaustos pela camuflagem e esperando só um olhar de validação é incalculável. É a pura verdade. O conhecimento, quando finalmente aplicado com empatia, tem o poder literal de reescrever histórias de vida. Eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Sem dúvida. E para fechar a conta e deixar quem está escutando com uma última provocação para remoer ao longo da semana. Nós começamos nossa análise falando sobre como a medicina procura ossos quebrados, né? E como o diagnóstico parece turvo quando a gente tenta aplicar a mesma lógica para mentes que funcionam como ecossistemas únicos. Nós vimos o custo esmagador que a pressão para parecer normal causa nesses indivíduos através do masking. Mas, olha, pensem o seguinte. Se a nossa sociedade, desde o princípio, lá na arquitetura das nossas escolas, na dinâmica dos nossos escritórios de trabalho, nas expectativas rígidas das nossas relações sociais, fosse desenhada com a neurodiversidade em mente, assumindo que múltiplos tipos de processamento cerebral são a regra e não a exceção... Será que o próprio conceito de uma lacuna diagnóstica sequer existiria? Exato. Ou será que o que hoje a gente chama de transtorno simplesmente se dissolveria e se tornaria mais uma característica celebrada do tecido humano? Sem a necessidade de máscaras, sem burnout e sem laudos médicos para provar o próprio sofrimento. É uma reflexão poderosa. Deixamos essa ideia ecoar com vocês. Um abraço e até o nosso próximo mergulho profundo.